Aposente-se com 500 mil reais. Como fazer isso? É a grande pergunta que me fazem dois dos meus alunos. Um deles, o Igor Porfírio, um aluno e amigo querido que finalmente resolveu dar atenção para a Bolsa de Valores. E o Igor, ele faz a seguinte pergunta que eu vou publicar aqui para vocês. Ele diz assim: olá, professor Marcelo. Estou com uma dúvida que não tem muito a ver com a aula. Se o assunto for ser tratado nas aulas que virão, eu aguardo sem problemas. Minha dúvida é a respeito do prolabore do investidor. Prolabore do investidor. Como o day trade é desaconselhado no curso, né? E o investimento em valores requer tempo para que a ação gere lucro significativo, como é que alguém que trabalha apenas investindo na bolsa retira o dinheiro para garantir o sustento mensal? Olha que pergunta maravilhosa do Igor. Talvez seja uma pergunta tola, não é, Igor? É muito pertinente. Talvez seja uma pergunta tola, mas é que a impressão que tive até aqui é que investir na bolsa está mais para uma espécie de aplicação com alta lucratividade visando o futuro do que uma fonte de renda para o cotidiano. Excelente pergunta, excelente dúvida, muito parecida com aqui o meu outro aluno, o Renato Campos. Vou publicar aqui também o comentário dele no meu canal do YouTube. Ele diz: Marcelo, você ainda está devendo aquele novo vídeo sobre a utilização dos dividendos, da resposta do amigo em que você dizia que primeiro tinha que juntar, depois dividir por 12 a não gastar. Acho que 12 anos e não gastar, né? 12 meses e não gastar. Lembra? Ficou meio confuso. Enfim, o que o Renato Campos está querendo dizer aqui é o seguinte: eu conto muito nos meus vídeos que eu praticamente me aposentei com 6 anos de Bolsa de Valores. Como que eu fiz isso? E eu digo que eu passei a viver com cerca de 2% de rentabilidade na Bolsa de Valores. Como que eu fazia isso? Como que eu retirava esses proventos para viver? Veja bem, o Igor está coberto de razão em dizer que a Bolsa é um lugar de alta rentabilidade, que o investimento em Bolsa é um lugar de aplicação com alta rentabilidade visando o futuro do que uma fonte de renda para o cotidiano. Por quê? Porque o investimento em Bolsa ele é tornar-se sócio de grandes empresas que dividem os lucros com os acionistas. Dividir os lucros é pagar proventos. Proventos significa dividendos, juros sobre capital próprio, que é uma distribuição de lucros excedentes exclusiva do Brasil, que é uma maravilha, apesar de vir com 15% de desconto de imposto de renda para o acionista. É um presente que a gente ganha da empresa. Não é o dividendo que é obrigatório por lei. Algumas pagam muito além da obrigatoriedade, valores muito acima disso, mas de repente eles têm tanto lucro que distribuem através dos juros sobre capital próprio para os acionistas. Temos também desmembramentos, bonificações com ações de presente para quem, por exemplo, cada um que tem 2 ações ganha mais uma. Eles são mestres em fazer isso no mercado acionário, as empresas de Bolsa de Valores, que são os proventos. São vários tipos de proventos, vários tipos de rentabilidades. E falando da principal delas, que são os dividendos, elas pagam mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente. Geralmente é de 3 em 3, porque essas decisões de mudança de pagamento de proventos, vários tipos de proventos, de bonificações, são determinadas nas assembleias das empresas, das assembleias trimestrais, né? A diretoria se reúne obrigatoriamente por lei para todas as empresas que participam da Bolsa. Eles tomam as determinações de pegar o lucro, investir mais, crescer. É sempre isso a conversa nessas assembleias, é sempre como ganhar mais, porque ganhando mais o dono montou aquela empresa para ganhar mais dinheiro. Só que quando você se torna acionista, você se torna sócio e tudo que ele determina de lucro para ele, você também tem direito à participação. Então, se o dono da empresa está lá, poxa, essa empresa está indo bem, eu preciso de um dinheirinho bom aqui, vamos determinar aí uma distribuição de lucro, vamos determinar aí uma coisa que eu estou precisando de dinheiro para mim, estou a fim de gastar meu dinheiro. Quando eles fazem isso, os acionistas todos ganham. Isso é uma prática muito comum. Porém, o investimento em bolsa de valores,
para que se enriqueça, e é o nome do curso, Como Enriquecer na Bolsa, ele envolve uma série de estratégias, além da compreensão de que uma boa carteira de ações paga bons proventos, além da compreensão explicada no curso que para conhecer essas empresas é preciso assinar algum tipo de publicação com suporte a se fazer esses investimentos que são feitas pelos analistas financeiros, e o curso Como Enriquecer na Bolsa criou o guia de ações da Bolsa de Valores. É preciso ter um apoio de analistas financeiros acompanhando as carteiras de ações que a gente vai formar do nosso portfólio. Então isso é, além de escolher boas empresas, é preciso ter fontes de informações confiáveis que façam o acompanhamento mensal dessas empresas, e é preciso também tirar partido de diversas estratégias, entre elas, para citar algumas, a diversificação numa carteira equilibrada em valor de diversas empresas, de diversos setores, sempre escolhendo as melhores, sempre comprar na baixa. Vai ter gente que vai dizer, mas você diz que não precisa esperar na baixa. Eu não espero para comprar na baixa, porque eu nunca sei quando a baixa vai acontecer, mas quando a baixa acontece, eu estou com um dinheiro a mais, eu vou lá e raspo o tacho, como se diz. Então comprar na baixa sim, é importantíssimo, mas não confundam vídeos que eu falo qual a melhor hora, quando se deve comprar na bolsa, qual a melhor hora. Eu digo sempre que tiver dinheiro, né? Se não tem dinheiro, você não vai investir. Agora, se você tem dinheiro, você vai ficar com ele parado esperando? Não. Então essas estratégias todas, e entre elas a estratégia do reinvestimento durante um período mínimo de 10 anos. Você começa a ver resultado a partir do 5º ano, mas o ideal é 10 anos, porque quando você usa uma fórmula matemática extremamente importante que todo investidor aqui nos Estados Unidos conhece, nos países desenvolvidos conhece, que é os juros compostos, que o Albert Einstein chamou de a oitava maravilha do mundo, que é o juros sobre juros, que é a renda sobre a renda, que é a bola de neve que destrói o endividado rapidinho. Esse pessoal que se endivida em cartão de crédito, cheque especial, parou de pagar uma parcela, no 3º mês ele não tem mais controle, ele está todo endividado por causa da bola de neve dos juros compostos sobre a dívida. Mas essa bola de neve é a mesma sobre a bola de neve da fortuna, a que faz o seu dinheiro crescer. Então, quando você não mexe no dinheiro de bolsa, quando você não mexe no dinheiro e você compra mais ações, você está comprando mais renda, mais provento. Então, quando tem uma crise dessa, agora como o coronavírus, vai lá embaixo, você compra mais ação barata, sua renda aumenta. Isso, na estratégia de enriquecimento em bolsa de valores, é extremamente importante, se não uma das estratégias mais importantes, porque os juros compostos, ele tem uma tabela, um gráfico de XY, onde o seu dinheiro, o seu patrimônio vai crescendo de forma exponencial. Crescimento exponencial é uma coisa típica dos juros compostos. Quem quiser saber mais sobre juros compostos, vai num vídeo meu chamado A Cura da Pobreza, que está no meu canal do YouTube. Essa curva de que no alto aqui é o crescimento máximo, ela se dá no 10º ano. Não é por acaso, é porque é assim que funcionam os juros compostos. Ela praticamente no 10º ano ela começa a crescer verticalmente, vertiginosamente, cada vez mais alto. E é por isso que investidores saem do zero, investidores famosos que eu cito muito aqui no meu canal, senhores que já estão aí, né, seus 70, 80 anos, conseguem fazer bilhões saindo do zero, porque eles entendem essa estratégia de comprar boas ações, comprar cada vez mais. Chega uma hora que você tem uma renda tão grande que você pode começar a usufruir da sua renda. Agora, se você não fizer esse sacrifício, quiser ter renda antes de fazer o pequeno sacrifício de apenas 5 a 10 anos, você nunca vai ser rico. Tá entendendo? Com certeza, investir na bolsa está mais para uma espécie de aplicação com alta lucratividade, visando o futuro, que não é tão longe assim, é um futuro de entre 5 a 10 anos, ideal é 10 anos, mas como eu conto em outros vídeos, e vou tentar contar aqui rapidamente agora, a partir dos 5 anos eu já tinha uma vida totalmente transformada. Então é uma espécie de aplicação com alta lucratividade, visando o futuro, do que uma fonte de renda para o cotidiano. Ela vai ser uma fonte de renda para o seu cotidiano, Igor, a partir do 5º ao 10º ano. E se você começar a querer, como eu comecei a pegar parte durante um curto período,
mas eu provei que no sexto ano eu já conseguia viver da Bolsa, que eu vou tentar falar agora, eu já tinha uma renda para o futuro, né? Eu já conseguia me manter, eu já era independente financeiramente, que eu conto nos meus vídeos, que é o primeiro passo da fortuna. Você tem para viver, você não é rico, mas você consegue ter um salário bom, uma renda boa para viver. Então, se você investe nesse lugar de alta lucratividade visando o futuro, você vai ter a sua renda para o cotidiano lá na frente. Se você quiser ter a renda agora, você nunca vai ter a fortuna que você pode ter logo ali na frente, usando o máximo do crescimento exponencial permitido pela fórmula matemática dos juros compostos. Agora, voltando mais para aqui, para a pergunta do Renato, eu sempre digo, as pessoas digam, como, Marcelo, que se os dividendos são pagos mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, e juros sobre capital próprio não tem data para ser paga, nem obrigatoriedade por lei para ser paga, mas a maioria das boas empresas que a gente escolhe na super carteira do Guia de Ações, elas costumam pagar juros sobre capital próprio. A gente visa muito na escolha dessas empresas que tenham essa prática de juros sobre capital próprio. É muito bom. Então, empresas que têm esse hábito de distribuir lucros excedentes através dos juros sobre capital próprio, a gente costuma ter na carteira. Então, ela não tem data, ela não tem obrigatoriedade. Como que eu faço? Eu faço da seguinte forma, Renato. Eu comecei a investir na bolsa e não mexia. Eu só colocava cada vez mais. Muito pelo contrário, ao invés de mexer, né, que a gente sempre tem aquela tentação, quando eu percebi que aquilo crescia rápido, você só começa a perceber isso realmente a partir do primeiro ano, segundo ano, ou agora, por exemplo, como tivemos a crise do coronavírus, agora a bolsa está disparando, saiu de 60 mil pontos, já está em 93 mil pontos. Tivemos no ano de 2019 o grande ciclo da bolsa, onde a super carteira do Guia de Ações valorizou mais de 80% sem os proventos. Eu não considerei os proventos, só de valorização da carteira. E que na média dos últimos 10 anos, a minha super carteira do Guia de Ações nunca ficou com menos valorização do que uma média de uns 40% ao ano, sendo que na maioria bem mais do que isso. Então, por quê? Porque eu não mexia. Eu aprendi a escolher boas empresas. Eu vasculhei os analistas financeiros do Brasil e do exterior para conhecer as melhores ações do mercado brasileiro. Percebi que deixar lá e comprar mais renda, eu teria a fórmula dos juros compostos a meu favor. Bom, só que elas pagam tudo picadinho, ela não tem data, chama-se renda variável, cada hora pagam numa hora. Tem hora que tem crise, eles suspendem o pagamento, depois começa a lucrar de novo, eles liberam, porque os donos querem gastar o dinheiro deles, então eles liberam. Bom, o que eu fiz? Quando eu cheguei no quinto ano, eu já percebia que eu fazia uma média mínima de 40% ao ano. Quando eu percebi isso, quando eu tinha 500 mil, vou fazer a conta aqui com vocês agora. Quando eu tinha 500 mil reais, que eu cheguei a 500 mil vezes 40%, eu sabia que no quinto ano que eu tinha feito 500 mil reais, eu teria no mínimo mais 200 mil. No mínimo mais 200 mil só de valorização das minhas empresas, se eu tivesse um ano normal, sem maiores crises. E foi o que aconteceu, apesar de ser na era do PT, valorizou, as empresas valorizaram, os mercados sempre crescem, as empresas sempre valorizam. Eu sabia que eu ia ter, de 500 eu ia passar a ter 700 mil, se eu continuasse aportando. Naquele momento, as pessoas perguntam, professor, o senhor começou aportando R$200 por mês. Sim, eu comecei na bolsa no primeiro ano, eu ganhava R$2.000. Eu só conseguia separar com o maior sacrifício 10%. Eu nunca pensava em guardar dinheiro. Quando eu percebi que ali tinha um lugar que rendia muito, eu comecei a aportar R$200 por mês. Quando eu percebi que crescia muito, que eu via umas valorizações repentinas, eu falei, peraí, eu vou começar a economizar na saída no final de semana. E comecei, cada vez que eu não saía para comer, que tinha R$100 para um final de semana, comer fora com a família, eu falei, pera, mais R$100, já não era 200, era 300. Aí eu comecei a fazer bico de final de semana. E quando eu comecei a fazer bico de final de semana, eu comecei a ganhar, às vezes, R$500 a mais no mês, R$1.000 a mais no mês, R$2.000 a mais no mês. Isso foi nos 2 anos seguintes, tá? No segundo e no terceiro ano. Eu pegava tudo aquilo, continuei com a minha vida regrada e colocando tudo na bolsa.
Então, em 5 anos, eu cheguei nos 500 mil. E eu sabia que eu ia ter de valorização, fazendo os meus aportes também, eu ia chegar numa valorização. Aqui não, os 200 mil não estavam considerando os meus aportes, eu já tinha 500. Ia valorizar, mas eu sabia que eu estava trabalhando. Eu também ia fazer aportes, só que eu queria parar de trabalhar. Então eu falei assim, bom, se eu parar de trabalhar, na época eu precisava de 5 mil para viver. 200 mil, vamos voltar atrás, onde eu ainda não ganhei os 200 mil no 5º ano. Então eu raciocinei assim, se eu tenho 500 mil e eu ganho 40%, se eu dividir 40% por 12, 40 por 12, dividido por 12, eu tenho mais ou menos 3,33. Como é bolsa, eu sei que dá mais, eu arredondei para 4. Então, 4% ao mês, juros sobre juros. É uma média. Então eu sabia que de 500 mil eu teria vezes 4% ao mês, eu teria 20 mil reais por mês. O que eu fiz? Eu falei, vamos considerar metade. Vamos considerar só 10. Acho que foi mais ou menos esse cálculo, mas não foge muito daí, pessoal. Aí eu sabia que 10 mil eu ia ter na valorização, só na valorização, fora os proventos. Então eu raciocinei o seguinte, se eu preciso de 5 para viver e vou ter 10 todo mês daqui para frente, eu posso gastar 5 desse dinheiro e posso parar de trabalhar, porque eu ainda tenho mais 5 para continuar aplicando. E naquele dia eu dei um basta no meu trabalho, que eu já não aguentava mais, e falei, não vou trabalhar mais. E aí como que eu saquei? O que entrava de juros sobre capital próprio, que eu não me lembro, que é variável, eu pegava até completar 5. Se o que tinha rendido não completava 5, eu eventualmente até vendia um fundo imobiliário, que eu nos meus vídeos eu conto que eu tinha grande parte dos meus ativos em fundos imobiliários. E eu não gosto de vender ação, porque a ação paga juros sobre capital próprio, paga dividendos em épocas variadas, mas os fundos imobiliários, que tem investidor que não gosta, eu não gosto de fundos de investimento, com certeza não, mas fundos imobiliários, que é exclusivo da Bolsa de Valores, eu gosto muito. E ele me permite, eventualmente, se eu preciso entrar num dinheiro da Bolsa, numa emergência, eu vou lá e saco. Então, eu eventualmente, quando precisava, eu vendia alguns fundos imobiliários para completar aqueles meus 5 mil para viver. Só que sabe o que acontece? Nunca aconteceu isso. Eu acho que eu vendi no começo, primeiro 1 ou 2 meses, eu vendi alguma coisinha de fundos imobiliários para complementar o meu 5, porque os outros 5 que entravam, eu comprava mais ações. Eu nunca peguei mais do que a metade do que qualquer coisa que entrava. Era assim que eu fazia o meu cálculo para decretar a minha independência financeira. Certo? Só que o que aconteceu? Eu vi que aquilo era tão bom que eu falei, peraí, eu tirei 4 meses de férias e comecei a me reinventar. E nos meses seguintes, 4 meses eu parei de trabalhar, nos 6 meses seguintes, muita gente começou a me perguntar, eu comecei a ensinar, comecei a cobrar uma aulinha ou outra, porque era tanta gente que vinha, eu fiz um livro, escrevi um livro, comecei a vender o livro, fiz uma apostila, as pessoas tinham muitas dúvidas, eu falei, bom, então eu vou gravar um vídeo, vou fazer um curso Como Enriquecer na Bolsa, tinha 8 aulinhas, hoje são mais de 20 aulas, com quase 20 horas aula, várias aulas bônus. Enfim, tem curso de opções, eu não recomendo opções, mas eu ponho lá para vocês aprenderem opções, eu ponho day trade, eu ponho tudo para que não digam que não aprenderam comigo tudo sobre bolsa de valores, mas eu mostro que somente o buy and hold enriquece. Então eu comecei no 5º ano, eu já estava na metade da curva dos juros compostos do crescimento do meu patrimônio, que naquela época era 500 mil. E eu continuei alimentando. Então, continuou crescendo. 2 anos depois, aí 6 meses depois, eu comecei a criei as minhas empresas, transformei meu curso num curso de Bolsa de Valores. Foi um sucesso, porque muita gente quer aprender. E aí o que eu fiz? Eu voltei a trabalhar, eu não mexia mais na minha rentabilidade da Bolsa, ela continuou crescendo, eu continuei fazendo meus aportes, no começo pouquinho, que o curso no começo era pequenininho, foi crescendo, cada vez eu fui aumentando mais, e assim eu fui. E em muitas outras situações eu mexi nos meus rendimentos de bolsa, sempre nos fundos imobiliários, por isso que eu gosto tanto deles, porque eles pagam todo mês. Numa emergência eu tenho um dinheirinho ali que eu vejo o dinheiro entrar todo mês
nem que seja para reinvestir, comprar mais ações, mas numa emergência eu não perco rentabilidades futuras, como dividendos que ainda vão ser pagos ou juros compostos que ainda vão ser pagos no futuro. E ali eu decretei a minha independência financeira, parei de trabalhar, fui trabalhar no que eu queria, encontrei o que eu queria e gostava de fazer, continuei trabalhando. Em apenas 2 anos eu mudei de país, eu comprei um imóvel praticamente à vista, eu tenho viajado sem parar. Hoje, 10 anos de Bolsa de Valores, eu já me surpreendo tendo chegado numa situação financeira que eu não tenho preocupação mais com a minha aposentadoria, mas quero continuar trabalhando, porque é um trabalho extremamente gratificante de ensinar as pessoas a trilharem o mesmo caminho que eu trilhei, e essa é a resposta que eu tenho para vocês dois. Tá, Igor? É um lugar de enriquecimento. A bolsa eu não ensino diferente disso no curso. As pessoas me perguntam, mas eu vou ter renda logo assim que eu entrar na bolsa? Não, não vai ter. Se você ter, não vai funcionar. Não, a bolsa não funciona para ter renda logo que entra. A não ser que você queira comprar fundos imobiliários e viver da renda dos fundos imobiliários. Mas você não vai enriquecer nunca. E quem não quer enriquecer? Quem não quer enriquecer? O que é melhor? Se aposentar pelo INSS, se tornando um indigente do INSS, onde você não vai ter dinheiro nem para pagar a sua aposentadoria, ou fazer um sacrifício de 10 anos trabalhando, guardando dinheiro do seu salário e conquistando a sua fortuna. No vídeo A Cura da Pobreza, eu boto lá direitinho. Qualquer pessoa que invista na bolsa R$500 religiosamente todo mês, com as técnicas que eu ensino no curso, tirando proveito dos juros compostos sem mexer, vai ter, com R$500 por mês, vai ter pelo menos de valorização, fora a renda dos proventos, vai ter pelo menos R$1.400.000. Será que isso não é melhor do que a aposentadoria do INSS? Com apenas R$500 por mês? Agora tem gente que pode botar 1.000, vai ter quase 3 milhões em 10 anos. Se não tiver 3 milhões em 10 anos, a curva dos juros compostos ela cresce no final. As pessoas perguntam, mas se eu investir só durante 5 anos, eu vou ter metade, eu vou ter, se eu colocar R$500, eu vou ter R$1,5 milhão. Então, se no 5º ano eu vou ter 750 mil, não. Você vai ter provavelmente 1/5 de R$1,5 milhão, R$1.400.000. Você vai ter aproximadamente uns 200 ou 300 mil, não é isso? 1/5 de R$1,5 milhão é 300 mil. Por quê? Porque os juros compostos é uma curva que vai acelerando com o tempo. Então, se você está aqui na metade da curva, você só fez, colocando R$500 por mês, 300 mil. Mais na segunda metade desse período, que é do 5º ao 10º ano, a curva está justamente na época que ela mais cresce. E ali 300 mil vai virar R$1.400.000. Vocês estão entendendo? Não é difícil de entender. Estou eu aqui para mostrar para vocês. Por isso que eu faço questão de mostrar minha vida nos Estados Unidos, como minha vida mudou. Conto para vocês vários dos meus vídeos, como há 10 anos atrás eu andava de ônibus e de bicicleta, vendi meu carro, teve muitos outros detalhes aí, vendi meu carro para andar a pé e não ter gasto com um carro velho, que dava um monte de manutenção, botei tudo isso na bolsa e hoje eu estou aqui. Então, você foi só com 200 mil? Não, não foi só com 200 mil, mas eu fiz aquele sacrifício, cara, que qualquer um pode fazer trabalhando. Então, esse é o caminho e essa é a maneira de calcular como você, principalmente para você, Renato Campos, como você vai fazer a projeção para o ano seguinte, quando você tiver um determinado dinheiro, no meu caso 500 mil, eu precisava de 5 mil para viver, e a partir daquele momento eu podia sacar. Se eu parasse de trabalhar e não fizesse mais nada, só sacasse, com certeza eu não estaria na situação confortável que eu estou hoje, montando várias empresas, viajando o mundo todo. Mas eu prefiro trabalhar. Então vocês têm essa opção, quer se aposentar pobre, porque o cara que tem uma renda, mas não tem nada, não tem carro, não tem casa, não tem nada, não pode se dar o luxo de viajar, porque R$5.000 por mês não dava para me viajar. E eu queria viajar. Eu esperei a vida inteira para ter essa vida de poder viajar a hora que eu quiser. Então eu continuei trabalhando, só que hoje eu trabalho no home office, nas minhas próprias empresas. Acabo trabalhando mais do que muita gente com horário de trabalho empregado. Mas eu trabalho no que eu gosto, eu tenho realização pessoal, eu posso me dar o luxo de dizer, olha, essa semana eu não vou trabalhar, vou viajar, e vou. E lá de onde eu estou viajando, dos hotéis que eu estou pelo mundo, eu entro lá na internet de vez em quando
despacho algumas coisas, falo com o meu pessoal da minha equipe que eu estou montando, e eles vão tocando os meus negócios. Isso começou na Bolsa de Valores com R$200 por mês. Vem para a Bolsa, você também. Deus te abençoe.